Se eu fosse juiz, seria um chato pra caramba. Só para ficar desespero. Perfeito. Então, nesse processo 504, 52, 41, 84, depoimento do senhor José Adolfo Pascovitch. Senhor Adolfo, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, em condições normais, o senhor teria o direito de silêncio, seria obrigado a responder nenhuma pergunta. Mas o fato é que é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. Por conta desse acordo, o senhor não tem esse direito ao silêncio e também, se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde criminalmente. O senhor pretende manter esse acordo, senhor Adolfo? O senhor pode puxar o microfone um pouco mais próximo, tá? Então, senhor Adolfo, só para deixar bem claro, o senhor não tem o direito de silêncio e, se o senhor faltar com a verdade, o senhor corre o risco de perder o acordo e ainda pode ser incriminado se faltar com a verdade, certo? Certo. O seu irmão esteve depondo aqui e relatou do envolvimento dele em um esquema de pagamentos de comissões ou de propinas em contratos da Petrobras. O senhor pode me narrar sinteticamente quando o senhor teve conhecimento disso, se o senhor teve conhecimento disso e qual foi a sua participação, se é que houve alguma? Sim, tive conhecimento disso. Nós começamos a trabalhar com a Engevix no ano de 2000 e a partir de um evento específico, que foi o contrato de Cacimba Zoom, a partir de lá nós tomamos conhecimento que existiria sempre um pagamento de uma propina. E o senhor auxiliou o seu irmão ao pagamento de propina? Sim, eu fazia sempre a parte administrativa financeira. Né? Era utilizada a empresa do qual o senhor é titular? A empresa que nós constituímos, conjuntamente, Jump Engenheiros Associados. O senhor participava das negociações desses acertos de propinas? Não, das negociações não. Quem que fazia isso? O caso geral era o Milton com o Gerson da Engevix, né? O senhor sabe me dizer que agentes da Petrobras que recebiam esses valores, pelo conhecimento que o senhor tinha à época? O Renato Duque e Pedro Barusco. O senhor fez pagamentos, ou sua empresa fez pagamentos, ou o seu irmão fez pagamentos a essas pessoas? Nós fizemos pagamentos a essas pessoas, que estão documentados e fazem parte dos autos. Além deles, mais algum agente da Petrobras? Não. Agentes políticos também recebiam esses pagamentos? Recebiam, sim, senhor. O senhor sabe me dizer quem recebia pagamentos? Quem recebeu pagamentos? Da sua empresa, do senhor ou do seu irmão? Sim. O chamado grupo político do José Disseu, na época representado pelo Fernando Moura, no início. Eu, pessoalmente, só tive uma única vez num evento público com o José Disseu. Tinha mais de 30 pessoas, era um almoço, nunca conversei com ele. E o Partido dos Trabalhadores, que eu sei. Eu também não conheço, nunca estive com o seu Vacari, mas sabia que tinha pagamentos que eram feitos. O senhor sabia isso porque o seu irmão lhe relatava ou o senhor tinha um contato uma informação mais direta sobre isso? Não, meu irmão me relatava. O senhor sabe me dizer como eram feitos os repasses a esse grupo político do senhor José Dirceu? De diversas formas. Né? Inicialmente, eram feitas... Teve pagamentos através do contrato com a própria empresa Dirceu, JD, houve pagamentos de voos de aviões feitos por aeronaves fretadas, houve reformas em imóveis de propriedade do Zé Dirceu, assim como houve solicitações de pagamentos que foram depositados em conta corrente do Fernando Moura e de seus familiares. Como é que eram feitos e os repasses ao Partido dos Trabalhadores ou ao João Vacari? Bem, aí eu soube, teve um evento marcante, que foi quando a Engevix
ganhou o contrato dos cascos, foi levado ao conhecimento que deveria haver uma contribuição a partir da ordem de 0,5%. Isso representava um valor avultoso, soube que houve entendimentos que visavam a antecipação desse recurso, porque foi dito que precisava que esses recursos estivessem disponíveis no ano de 2010, final de 2009, 2010, existia um evento da eleição, né? Então, foi feita uma negociação que eu sei que gerou um desconto até do valor previsto. Esse contrato era um contrato que iria levar 8 anos. Sim. Né? Então, foi negociado um desconto, acho que de um valor em torno próximo de 18, foi acertado um valor de 14 milhões, que na realidade foi feito um acordo em que 4 milhões seriam objetos de contribuições oficiais ao partido e 10 milhões seriam aportados em espécie. Né? Nessa ocasião, existia um contrato que era gerido integralmente pelo meu irmão, que gerava um numerário muito grande. Sim. Então, queria possibilitar, ao longo desse tempo, a entrega desses valores em espécie. O senhor cuidou dessa entrega de valores em espécie ou o seu irmão? Nunca fiz nenhuma entrega de valor em espécie. O meu irmão cuidava e controlava esses valores. Esses acertos, essas conversas sobre negociação de propina ou solicitações que o senhor tenha recebido de pagamento de propina desses valores, teve alguma que o senhor recebeu diretamente ou algum tratativo mais direto? Não. Eu era informado pelo meu irmão, que tinha sido feito um entendimento desta Não, o senhor forma. nunca recebeu uma solicitação, por exemplo, do José Dirceu, ou do irmão dele, ou da empresa, para efetuar alguma transferência? Não. Por exemplo, do Luiz Eduardo, como nós fizemos o contrato com a JD, que previa faturamentos, ele me informava o valor do faturamento e o valor da necessidade mensal. Depois houve alguns eventos em que houve até uma certa antecipação desses valores, ele me informava, a mim ou ao meu irmão, mas ele me informava. Mas não aí dentro desse aspecto. Como também, dessa forma. Eu tenho aqui no processo, evento 3, Equívoco Comp 116, o contrato Interjamp e a JD. Peço para o senhor dar uma olhadinha. Sim. Eu me recordo desse contrato. O senhor pode ver a última página lá? Sim. É a sua assinatura? É a minha assinatura. Esse contrato, essa prestação de serviços aqui contemplada da JD para a Jamp, houve a prestação de algum serviço? Nenhum, não houve. Pura e simplesmente é repasse de valores à JD. Não houve nenhuma prestação de serviço. Esse contrato, quem elaborou foi o senhor ou foi o pessoal da JD? Não, veio da JD, foi elaborado por algum advogado deles, eu só dei uma revisão nesse contrato, pura e simples. A denúncia se reporta também a contratos entre a Engevix e a JD, de prestação de serviço. O senhor participou de alguma maneira da elaboração desses, ou das tratativas relativas a esse contrato? Nunca. Eu só soube, para dizer a realidade, porque até meu irmão participou, acho que foi em 2008, quando houve o primeiro contato com o próprio José Dirceu, que iria ter uma viagem ao Peru. Então soube que ia ter essa viagem, que ia buscar, inclusive, desenvolver negócios e atividades. Meu irmão foi junto. Né? Acho que foi até nessa viagem que ele se aproximou mais da pessoa do José Dirceu, porque antes ele conversava mais com o Fernando Moura. Né? Então, nesse contrato inicial, eu soube que houve esse primeiro contrato. Dos outros contratos, eu vim saber pela imprensa. Nem sabia que tinha sido feito outros contratos pela Engevix. Tem uma referência aqui a doações que o senhor teria feito a familiares do senhor Fernando Moura, o senhor e seu irmão. São transferências aqui
doações de 4 milhões e tanto mencionadas na denúncia. O senhor pode me explicar essas doações? Sim. Quando do contrato de Cacimbas 2 foi solicitado o reconhecimento de um crédito por parte do Fernando Moura, da ordem desses 5 milhões e 300. Sei que houve até uma conferência se era devido ou não por parte do Gerson e do meu irmão desse valor. Esse contrato foi firmado, acho que entre 2007 e 2010, o desembolso dele, pela Engevix, e nós, assumimos essa responsabilidade de fazer esses pagamentos. Durante o ano 2009 e 2010, foram sendo efetuados esses pagamentos. Eram solicitados depósitos nas contas de filhos. Por que foi formalizado como doação? Como forma de dar cobertura. O Fernando e o Olavo não tinham nenhuma empresa, não tinham como. Então eles, aliás, acredito que eles até talvez precisassem de origem, eles receberam isso como uma forma muito... Então nós registramos todos esses pagamentos, fizemos demonstrativos, até recolhemos o imposto, declaramos o imposto de renda, tanto nós quanto eles. Esses valores eram propina, então? Esses valores eram propina. Em decorrência de contrato da Petrobras com Sim, senhor. Sim, senhor. E o montante chega, conforme está nos documentos que eu anexei, chega a 5 milhões e 300, porque até faz parte dos autos, é documental, eu apresentei esses documentos. Pois tem uma referência aqui a um pagamento que a JD teria feito, a JAMP teria feito para aquisição do imóvel na Avenida República do Líbano, 1827, no Ibirapuera, pagamento de 387 pago ao escritório de advocacia. O senhor se recorda desse pagamento? Me recordo bem, eu participei, porque até me surpreendeu. Porque foi no final de dezembro e eu até fiquei surpreso, mas como um pagamento desse valor? Aí me foi apontado até no contrato que tinha uma cláusula que permitia, e é um terceiro, essa conversa eu mantive com o Luiz Eduardo. Sim. E ele até mencionou, não, o contrato prevê expressamente que pode ser pago compromisso de terceiros. Está previsto, tem uma cláusula até. Ele me apontou isso. E esse é um compromisso que nós temos com o escritório de advocacia. Sim. Eu só vim a saber que isso era parte do pagamento do escritório, da aquisição do escritório da JD, posteriormente, pela imprensa, até quando já houve o caso. Até então, eu imaginei que era o pagamento de uma fatura de um escritório de advocacia, que talvez fosse o credor, né? Mas então, como o contrato previa, eu fiz um TED bancário, e posteriormente eles deram uma nota fiscal de cobertura desse valor por parte da JD. Isso com base naquele contrato que eu lhe mostrei há pouco? Sim, senhor, tem essa cláusula lá. Que não teria havido serviço. E não houve serviço. Depois tem uma referência também a pagamentos aí que a JAMP teria feito, e também o seu irmão, para a empresa Hallenbeck Engenharia, para uma reforma do imóvel na Rua Estado de Israel, 379, em São Paulo. Sim. O senhor participou desse episódio? Aí, na realidade, eu nunca estive lá, não acompanhei essa reforma, sabia que ia haver essa reforma. O meu irmão, eu sei que fez vários pagamentos em espécie e me informou de alguns pagamentos que tinham que ser feitos à Hallenbeck, que eu providenciei esses pagamentos pela JAMP para crédito à conta do Hallenbeck. E como é que foi justificado formalmente esses pagamentos da JAMP para a Hallenbeck? Então, a JAMP era como se fosse uma distribuição aos sócios, né? Então não tenho cobertura de nenhuma nota. A Hallenbeck nunca deu nota para nós. É como saída distribuída aos sócios e os sócios pagaram esse valor. E esses pagamentos, essa reforma era no interesse da JAMP, do interesse do senhor, do seu irmão? Não, essa reforma foi num apartamento usado pelo Zé Disseu. Acredito, vi pelos autos que estava em nome do Luiz Eduardo. Não.
Também era repasse de propina? É repasse de propina. Pois tem doações aqui que foram identificadas que o senhor até e seu irmão teriam feito a senhora Daniela, uma arquiteta aqui, Daniela Facchini, uma reforma no imóvel em Vinhedo. Sim, senhor. O senhor participou desse episódio? Participei. O senhor pode me esclarecer aqui o que foi isso? Não, eu soube que ia ser feita uma reforma no sítio, ou na casa de campo, na casa do Zé Disseu. Eu passei a conhecer até a arquiteta Daniela nessa ocasião. Sei que ela se ocupou integralmente disso, junto com o meu irmão. E aí foram feitos pagamentos que eu fiz pela JAMP, no valor total de 1.300.000. Teve outros pagamentos que o meu irmão alguns fez em dinheiro, mas o valor foi 1.300.000. São transferências até de valores redondos, 200, 150, 200 mensais ao longo desse tempo. Posteriormente, para dar, de novo, para dar uma cobertura legal, isso é repasse de propina. E para dar uma cobertura legal, porque nós tínhamos efetuado esses pagamentos, de novo, nós fizemos uma doação, no caso eu mesmo, fiz uma doação como se tivesse doado esses recursos a ela, declarei no meu imposto de renda, ela também declarou no imposto de renda dela, como se tivesse recebido esse valor em doação. Essas reformas desses dois imóveis, o senhor recebeu a solicitação direta do senhor José Disseu, Nunca, do irmão não, dele? não. Isso foi tratado? Isso sempre o meu irmão é que tratou com ele. Eu sabia que estavam ocorrendo e coube a mim fazer os pagamentos, quando solicitado pelo meu irmão. Essas reformas não tinham cobertura naquele contrato que ele mostrou anteriormente? Não, são totalmente independentes. Aquele contrato, me recordo bem, é por um valor fixo de 1,5 milhão, que foi esgotado integralmente. Para esses aqui não foi feito nenhum contrato? Então, não foi feito nenhum contrato. Nenhuma justificativa formal para o repasse? Nenhum contrato. E nesses repasses aqui a senhora Daniela, essa reforma era do imóvel em Vinhedo, era do José Dirceu, esse imóvel? O senhor tinha conhecimento? Eu vim a saber que estava em nome de uma outra pessoa, que casualmente que era o Júlio César, que tinha uma empresa, que na minha visão era um corretor de imóveis. Eu não entrava no mérito disso. Consta aqui uma série de esses depósitos durante todo o ano, durante o ano 2012, também 2013, a maior parte, 250 mil, 100 mil, 150, na conta da senhora Daniela, principalmente proveniente da JAMP, e alguns transferências, inclusive em 2014 também. Essa transferência de 2014 não tem nada a ver com a reforma no sítio. É um valor que vai dar em torno de 21 milhões. A minha mãe tem 89 anos. Nós contratamos a Daniela, que tem experiência em customizar apartamentos para idosos. Ela instalou corrimões, só pode ver que são valores pequenos de fatura. Sim. Ela instalou corrimões e adaptou os 2 banheiros a uso de um adulto, como é o caso da minha mãe, e foi relacionado porque consta com o pagamento feito a ela, mas não tem nada a ver, tanto que foi feito exatamente isso. Então aqui, tem depósitos de 2012, 2013 e 2014. Quais que são referentes ao imóvel Vinhedo e quais são referentes? Soma exatamente 1.300.000. Se o senhor dá uma olhada, só tem pagamentos redondos. Tá, os pagamentos vultosos são do Vinhedo, então? De Vinhedo. E talvez os valores anteriores não